Todo mundo anda fascinado com o mistério de Atlântida. Será que essa cidade lendária está perdida nas profundezas do Triângulo das Bermudas? Fique ligado que vamos desvendar esse enigma juntos. A pergunta que não quer calar: Atlântida está escondida no Triângulo das Bermudas? Uma pergunta que pode parecer fantasiosa para muitos, mas para outros, é o ponto de partida de uma das teorias conspiratórias mais intrigantes da humanidade. Seria possível que a lendária cidade submersa, descrita por Platão, esteja escondida em uma das regiões mais enigmáticas do planeta? O Triângulo das Bermudas, uma área de mistério e desaparecimentos inexplicáveis, guarda segredos que muitos acreditam estarem além da compreensão humana. Hoje vamos explorar uma hipótese que conecta esses dois mistérios e descobrir se Atlântida está realmente oculta nas profundezas desse triângulo maldito. A origem de Atlântida: o mito ou fato? Atlântida foi descrita pela primeira vez pelo filósofo grego Platão em seus diálogos Timeu e Crítias, há mais de 2000 anos. Segundo Platão, Atlântida era uma ilha grandiosa, localizada além dos Pilares de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Rica em cultura, tecnologia e recursos naturais, a cidade representava o auge da civilização antes de ser destruída por uma catástrofe natural e submergir no oceano em um único dia e noite de infortúnio. O que Platão nunca poderia imaginar é que, séculos depois, a ideia de Atlântida se tornaria um dos maiores mistérios da história. Mas será que a história da cidade submersa é apenas um mito? Ou haveria algum fundo de verdade? E, mais importante, o Triângulo das Bermudas poderia estar envolvido nessa história de forma mais profunda do que imaginamos? Embora Platão tenha sido o primeiro a escrever sobre Atlântida, muitos acreditam que sua descrição não era puramente ficção, mas sim uma versão romantizada de eventos históricos reais. Civilizações antigas, como a dos minoicos e a dos egípcios, possuem relatos sobre uma grande ilha ou continente que teria desaparecido no mar devido a uma catástrofe natural. Os minoicos, por exemplo, uma avançada civilização que habitava a ilha de Creta, sofreram uma devastadora erupção vulcânica no século XVI a.C., que poderia ter servido de inspiração para a história de Atlântida. Outros estudiosos sugerem que Atlântida poderia estar baseada em cidades submersas de várias culturas, como Helike, uma cidade grega que desapareceu no mar após um terremoto em 373 a.C. Outro ponto intrigante é a relação entre Atlântida e o Egito. Segundo Platão, a história da cidade perdida foi passada de geração em geração pelos sacerdotes egípcios que a contaram ao legislador grego Solon. O Egito, com suas estruturas colossais e seu conhecimento avançado de engenharia, poderia ser uma das civilizações que sobreviveu ao suposto cataclismo Atlante. Além disso, os egípcios tinham um profundo conhecimento sobre catástrofes naturais e mudanças climáticas, o que reforça a possibilidade de terem testemunhado ou ouvido sobre uma civilização que foi destruída pelas forças da natureza. Outro aspecto intrigante da lenda de Atlântida está relacionado à sua suposta tecnologia avançada. Platão descreveu a cidade como uma potência naval, com recursos de engenharia e arquitetura muito superiores ao que se conhecia na época. Teorias modernas sugerem que a Atlântida poderia ter possuído um conhecimento perdido de energias naturais, como magnetismo e cristalização, o que explicaria sua capacidade de dominar os mares e construir monumentos colossais. Esses conhecimentos podem ter sido transmitidos para civilizações posteriores, influenciando a construção de pirâmides no Egito e na América Central. Além das descrições de Platão, muitos textos antigos fazem referência a civilizações perdidas e cidades submersas, que parecem corroborar a existência de algo semelhante à Atlântida. Por exemplo, em textos hindus antigos, há menções de uma ilha chamada Atala, um paraíso perdido que também afundou devido a um desastre natural. Curiosamente,
Essas histórias são encontradas em culturas ao redor do mundo, todas descrevendo uma civilização avançada destruída por um cataclismo. Poderia isso indicar que Atlântida foi uma metáfora compartilhada por várias culturas, ou que existiu de fato, e diferentes civilizações testemunharam sua queda de várias maneiras? Alguns estudiosos ainda levantam a hipótese de que Atlântida não foi uma cidade única, mas sim um império que se estendia por várias regiões do mundo, incluindo partes do Mediterrâneo, América Central e até mesmo a Antártida. Essa teoria se baseia em descobertas arqueológicas recentes, como estruturas submersas nas ilhas Bahamas e Cuba que se assemelham a cidades perdidas. Se Atlântida era de fato um império global, isso explicaria por que tantas culturas antigas possuem lendas sobre uma grande civilização destruída. No entanto, a ideia de que uma civilização global avançada existiu milhares de anos antes das civilizações conhecidas permanece controversa. Para os defensores da teoria de que Atlântida era real, um dos maiores mistérios é porque, até hoje, não encontramos provas definitivas de sua existência. Alguns argumentam que a cidade pode estar enterrada profundamente no fundo do oceano, inacessível com a tecnologia atual. Outros acreditam que a história foi deturpada ao longo do tempo e que o verdadeiro local da cidade nunca foi corretamente identificado. No entanto, a ideia de que Atlântida ainda pode estar escondida, aguardando ser descoberta, continua a cativar a imaginação dos curiosos e teóricos em todo o mundo. O mistério do Triângulo das Bermudas. Fatos inexplicáveis. O Triângulo das Bermudas, delimitado pelos pontos de Miami, Porto Rico e Bermudas, tem sido palco de desaparecimentos misteriosos de aviões e navios há décadas. Uma área repleta de histórias sombrias e eventos inexplicáveis, onde aeronaves desaparecem sem deixar rastros e navios somem sem sinais de naufrágio. Mas o que realmente acontece ali? Diversas teorias tentam explicar os fenômenos do Triângulo das Bermudas. Desde falhas magnéticas que desorientam as bússolas, até portais interdimensionais e abduções alienígenas. Porém, há uma teoria que atrai ainda mais a imaginação. E se Atlântida, com toda a sua tecnologia avançada, fosse a verdadeira causa desses desaparecimentos? O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, ganhou notoriedade nas últimas décadas devido à sua associação com inúmeros desaparecimentos misteriosos. Embora o nome Triângulo das Bermudas só tenha sido cunhado na década de 1950, relatos de anomalias na região datam de séculos anteriores. Cristóvão Colombo, durante sua primeira viagem às Américas, relatou ter visto luzes estranhas no céu e observado comportamentos inexplicáveis em sua bússola enquanto navegava pelo Triângulo. Esses relatos, combinados com o desaparecimento inexplicável de centenas de navios e aeronaves ao longo dos anos, transformaram essa área em um dos maiores enigmas modernos. Um dos desaparecimentos mais famosos é o do Voo 19, uma esquadrilha de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que desapareceu em dezembro de 1945. Durante a missão de treinamento de rotina, os pilotos começaram a relatar anomalias nos instrumentos de navegação, descrevendo que as bússolas estavam girando loucamente. A comunicação com a base foi gradualmente cortada, e nem os aviões nem seus tripulantes foram encontrados, apesar de buscas intensas. Além disso, o hidroavião enviado para resgatar o Voo 19 também desapareceu, reforçando ainda mais o mistério. Esse evento foi um dos primeiros que trouxe grande atenção ao Triângulo das Bermudas na mídia internacional. Outra história intrigante envolve o navio SS Cotopaxi, que desapareceu misteriosamente em 1925, enquanto viajava de Charleston para Havana. O navio, que transportava carvão, enviou um sinal de socorro durante uma tempestade, mas nunca foi encontrado. Décadas depois, em 2020, uma descoberta chocante foi feita.
Os destroços de um navio identificados como o SS Cotopaxi foram encontrados nas águas próximas à costa da Flórida. Isso reacendeu debates sobre o que realmente acontece no Triângulo das Bermudas, especialmente porque muitos acreditavam que o navio havia sido engolido por algum fenômeno inexplicável. Um dos fatores mais intrigantes que cercam o Triângulo das Bermudas é a completa ausência de destroços em muitos casos. Diferente de outros naufrágios e acidentes aéreos em que destroços flutuam à superfície ou são encontrados em grandes profundidades, no Triângulo das Bermudas, muitos dos desaparecimentos ocorrem sem qualquer vestígio. Teóricos da conspiração sugerem que essa anomalia pode ser resultado de forças magnéticas desconhecidas, buracos negros em miniatura ou até mesmo portais interdimensionais. Essas teorias são alimentadas pela falta de explicações concretas, já que mesmo a ciência convencional luta para encontrar respostas definitivas. A explicação científica mais aceita para os fenômenos do Triângulo das Bermudas envolve anomalias magnéticas e falhas naturais na região. Estudos mostram que essa área tem uma das maiores concentrações de metano no fundo do oceano, o que pode resultar em erupções de bolhas de gás metano. Essas bolhas poderiam reduzir drasticamente a densidade da água, fazendo com que os navios afundem rapidamente sem deixar rastros. No caso de aeronaves, essas erupções de metano poderiam alterar a atmosfera, criando condições de voo perigosas e desorientando os pilotos. No entanto, essa teoria não explica completamente o desaparecimento simultâneo de aviões e embarcações, e muitos continuam a acreditar que forças sobrenaturais estão em jogo. A teoria mais fascinante, no entanto, conecta o mistério do Triângulo das Bermudas à lenda de Atlântida. Alguns pesquisadores e entusiastas acreditam que a civilização Atlante, supostamente avançada em termos de tecnologia, poderia ter deixado vestígios de seu poder nas profundezas do Triângulo. Fontes antigas descrevem Atlântida como uma civilização que dominava o uso de cristais para gerar energia, e alguns teóricos acreditam que essa tecnologia ainda está ativa no fundo do mar, causando os fenômenos magnéticos e desaparecimentos. Essa teoria sugere que a Atlântida, ao invés de ser apenas uma lenda, pode estar oculta, adormecida no fundo do Triângulo das Bermudas, protegida por campos de energia invisíveis aos nossos olhos modernos. Atlântida no Triângulo das Bermudas. Teorias e evidências. E se o poder e a tecnologia de Atlântida, que afundaram com a cidade, ainda estivessem ativos no fundo do oceano? Teóricos sugerem que a energia cristalina avançada de Atlântida poderia estar gerando anomalias magnéticas na região, desorientando aviões e navios. Um exemplo é o caso do voo 19, onde 5 aviões da Marinha dos Iroquois desapareceram misteriosamente em 1945, após relatos de problemas com as bússolas e estranhas condições climáticas. Há quem acredite que os restos de Atlântida estão protegidos por uma tecnologia antiga, invisível aos nossos olhos, e que o Triângulo das Bermudas serve como uma espécie de barreira para manter curiosos afastados. Se essa teoria é verdadeira, pode explicar por que tantas expedições de busca pela cidade perdida falharam. Evidências adicionais incluem relatos de sonares detectando estruturas submersas nas profundezas do Triângulo, que se assemelham a construções humanas, além de estranhas pirâmides de cristal encontradas no fundo do oceano, que reforçam a ideia de que Atlântida não está tão longe quanto pensávamos. A conexão entre Atlântida e o Triângulo das Bermudas não se limita apenas à suposta tecnologia avançada da cidade perdida. Alguns pesquisadores sugerem que a própria localização do Triângulo, em uma área de intensa atividade geológica e magnética, pode estar diretamente ligada à queda de Atlântida. Segundo essas teorias, Atlântida teria afundado devido a uma série de catástrofes naturais, como terremotos e tsunamis, desencadeadas por atividades vulcânicas. Essa energia liberada durante o afundamento da cidade teria permanecido ativa na forma de campos magnéticos anômalos,
o que explicaria os estranhos fenômenos observados na região até os dias atuais. Um dos maiores enigmas que reforçam essa teoria está nas anomalias magnéticas detectadas por várias aeronaves e navios. Desde o famoso Voo 19 até navios mercantes desaparecidos. Muitos dos eventos registrados no Triângulo das Bermudas relatam falhas inexplicáveis nos sistemas de navegação. Um fenômeno conhecido como neblina eletrônica tem sido relatado por pilotos e capitães que afirmam que suas bússolas giram sem controle e os sistemas de radar falham completamente, deixando-os à mercê do mar e do céu. Isso leva alguns teóricos a acreditar que esses campos magnéticos poderiam estar sendo gerados por algum tipo de tecnologia perdida, talvez remanescente da civilização Atlante, enterrada nas profundezas do oceano. Mas a teoria mais fascinante envolve a descoberta de pirâmides submersas de cristal nas profundezas do Triângulo das Bermudas. Cientistas e mergulhadores independentes afirmam ter detectado estruturas gigantescas, semelhantes a pirâmides, feitas de um material transparente ou cristalino. Essas supostas pirâmides estão localizadas a uma profundidade de aproximadamente 2.000 metros, e seu propósito permanece desconhecido. Alguns acreditam que essas estruturas poderiam ser resquícios de uma antiga tecnologia de geração de energia Atlante, talvez usada para controlar o clima ou as marés, o que explicaria a anomalia climática e magnética na região. Além das pirâmides de cristal, existem relatos de que sonares de alta tecnologia detectaram o que parecem ser cidades submersas inteiras nas profundezas do Triângulo das Bermudas. Assemelhando-se a construções humanas, esses possíveis restos de uma civilização antiga levantam ainda mais questões sobre o passado dessa região. Uma dessas descobertas, feita na década de 1960, revelou uma estrutura que lembra uma estrada pavimentada no fundo do mar, apelidada de Estrada de Bimini. Embora alguns cientistas sugiram que se trata de uma formação natural, muitos teóricos acreditam que a Estrada de Bimini seja na verdade uma rota Atlante antiga, ou ao menos, uma prova de que civilizações avançadas habitaram a área há milhares de anos. Outra teoria intrigante conecta os eventos no Triângulo das Bermudas a um tipo de escudo energético invisível. Defensores dessa ideia acreditam que Atlântida, em seus últimos dias, desenvolveu uma tecnologia de defesa que acabaria por protegê-la de invasores, mas também contribuiu para seu próprio desaparecimento. Essa tecnologia poderia estar ativa até hoje, criando uma barreira invisível que impede que qualquer expedição chegue perto das ruínas ou que qualquer evidência concreta seja descoberta. Segundo essa hipótese, a energia emanada por esses campos de proteção desorienta os sistemas modernos, causando falhas em aviões e navios, enquanto mantém a cidade perdida, oculta nas profundezas do mar. Essas teorias não são apenas fruto da imaginação moderna. Registros antigos, encontrados em várias culturas ao redor do mundo, mencionam civilizações avançadas que desapareceram de forma misteriosa, frequentemente ligadas a desastres naturais ou tecnologias poderosas. Em algumas lendas, há menção de cristais poderosos que tinham a capacidade de manipular a energia do ambiente, exatamente como descrito nas teorias sobre Atlântida. Isso levanta a questão: teria a cidade perdida dominado uma forma de energia tão poderosa que acabou causando sua própria destruição? E, se for o caso, essa mesma energia poderia ainda estar influenciando os eventos no Triângulo das Bermudas hoje? O que torna essas teorias tão atraentes para muitos é o fato de que, até hoje, a ciência ainda não conseguiu explicar completamente os fenômenos do Triângulo das Bermudas. A combinação de tecnologia perdida, lendas antigas e mistérios modernos cria um cenário perfeito para especulações sobre Atlântida e sua possível conexão com essa área enigmática. Mas a pergunta permanece: algum dia teremos respostas definitivas?
ou esses mistérios continuarão a alimentar a imaginação das futuras gerações, a conexão com outros mistérios globais. O que torna essa teoria ainda mais intrigante é sua conexão com outros mistérios globais. Por exemplo, as pirâmides submersas no Triângulo das Bermudas têm uma impressionante semelhança com as pirâmides do Egito e da América Central. Seria possível que Atlântida tenha sido a origem de civilizações antigas ao redor do mundo? Teóricos acreditam que os Atlantes podem ter se espalhado pelo globo após a destruição de sua cidade, levando consigo seus conhecimentos avançados de engenharia e astronomia. Essa teoria também se conecta com o enigma das linhas de Ley, supostas linhas de energia que circundam o planeta, conectando locais de importância mística, como as pirâmides de Gizé e Stonehenge. Muitos acreditam que o Triângulo das Bermudas está no cruzamento de uma dessas linhas e que Atlântida, com seu conhecimento profundo de energias naturais, está em algum ponto-chave desse sistema global. A ideia de que Atlântida pode estar conectada a outros mistérios globais leva a uma série de especulações fascinantes. Uma das teorias mais surpreendentes é a de que Atlântida, longe de ser uma civilização isolada, pode ter sido a matriz de várias culturas antigas ao redor do mundo. Especialistas em arqueologia alternativa argumentam que as semelhanças entre pirâmides no Egito, na América Central e até mesmo nas profundezas do oceano, como as estruturas encontradas no Triângulo das Bermudas, não podem ser coincidência. Esses estudiosos sugerem que os Atlantes, após o afundamento de sua cidade, migraram para diferentes regiões do planeta, levando consigo o conhecimento avançado de construção, astronomia e engenharia que influenciaria as futuras civilizações. Um ponto central nessa teoria é a conexão com as chamadas linhas de Ley, um sistema hipotético de linhas de energia que ligariam pontos sagrados e históricos ao redor do mundo. De acordo com essa crença, monumentos como as pirâmides de Gizé, Stonehenge e as ruínas incas de Machu Picchu estariam localizados ao longo dessas linhas, que seriam fontes de poder natural e místico. Muitos defensores da ideia afirmam que Atlântida estava localizada no centro dessas linhas de energia, utilizando-as para alimentar suas cidades e tecnologias. O Triângulo das Bermudas, com seus fenômenos inexplicáveis, poderia ser um dos pontos onde essas energias se manifestam de forma mais intensa, resultando nos desaparecimentos e nas anomalias magnéticas que testemunhamos hoje. Outro ponto de conexão interessante está nas antigas culturas do Pacífico, como os habitantes de Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, que construíram os gigantescos moais. Alguns pesquisadores sugerem que esses monumentos, com suas misteriosas origens e técnicas de construção ainda inexplicadas, podem estar relacionados a um conhecimento transmitido pelos Atlantes. Acredita-se que a Ilha de Páscoa também esteja localizada sobre uma dessas linhas de Ley, o que reforça a ideia de que os Atlantes poderiam ter tido uma presença global, deixando vestígios em locais tão distantes como o Pacífico Sul e o Caribe. Além das pirâmides e monumentos, a astronomia antiga é outro elo que conecta a Atlântida a culturas ao redor do mundo. Sabe-se que os egípcios, os maias e outras civilizações antigas possuíam um conhecimento avançado dos astros, criando calendários precisos e construindo templos alinhados com eventos celestes, como solstícios e equinócios. Teóricos da conspiração afirmam que esses conhecimentos foram herdados de Atlântida, uma civilização que, segundo Platão, tinha um entendimento profundo dos céus e das energias que governam o universo. Assim, os monumentos encontrados ao longo das linhas de Ley poderiam ter sido construídos para canalizar não apenas energias terrestres, mas também as forças cósmicas. A presença de padrões geométricos misteriosos em várias partes do mundo também é frequentemente associada à teoria de Atlântida. Os círculos de pedra em Stonehenge, as linhas de Nazca no Peru e até os misteriosos padrões do deserto de Gobi na China, todos apresentam formas geométricas complexas.
que alguns acreditam serem representações de conhecimentos avançados de geometria e matemática, herdados de Atlântida. Essa teoria sugere que a civilização Atlante pode ter possuído um entendimento superior de como o universo funciona em um nível geométrico, algo que influenciou profundamente as culturas subsequentes. Essa teoria ganha ainda mais força quando se considera que algumas lendas em culturas distantes, como as das tribos indígenas da América do Norte, mencionam uma grande terra ao leste que foi destruída por um evento catastrófico. Essas histórias, contadas por gerações, poderiam ser resquícios de memórias coletivas de Atlântida, ecoando através do tempo. Mesmo na mitologia grega, além de Platão, há referências a civilizações submersas, como as histórias sobre o dilúvio de Deucalião, que guarda semelhanças com os relatos do dilúvio de Noé na Bíblia, o que poderia sugerir um evento global que afetou várias culturas e deu origem a mitos semelhantes. Um dos argumentos mais intrigantes para essa conexão global de Atlântida está na misteriosa tecnologia mencionada nas lendas. Se os Atlantes realmente possuíam o poder de controlar a energia dos cristais, como sugerem alguns teóricos, é possível que eles tenham utilizado essas tecnologias para atravessar vastas distâncias, permitindo a construção de civilizações ao redor do mundo. Isso explicaria como técnicas de construção semelhantes apareceram em locais tão distantes, com culturas aparentemente isoladas, compartilhando um conhecimento profundo de engenharia, astronomia e geometria. E se tudo for verdade? Até agora exploramos as evidências, as teorias e os mistérios que envolvem Atlântida e o Triângulo das Bermudas. Mas a grande questão que fica é: e se tudo isso for verdade? Se Atlântida realmente estiver lá embaixo, influenciando o que acontece na superfície do oceano, quantos segredos mais essa cidade submersa guarda? Quantas civilizações poderiam ter sido impactadas por sua queda? E o mais importante, será que algum dia descobriremos a verdade? Deixe seus pensamentos nos comentários, compartilhe suas teorias e quem sabe juntos possamos desvendar o maior mistério da humanidade.